Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo ótimo com vocês? Hoje eu tô aqui para contar um pouquinho da minha história, só um pedacinho. Eu me chamo Zenate e esse é o canal Vaso dos Sonhos. Então, gente, é que aconteceu muita coisa assim na minha vida, desde quando assim eu me entendi por gente. Aí as pessoas já notavam, né? Meus pais notavam que eu era uma criança muito diferente, assim. Então, gente, ali por. Eu tinha 4 anos, 4 anos e pouco, eu já notaram uma diferença, assim, que eu era uma criança diferente, assim, na minha vida. Eu era uma menina simples, acanhada, muito tímida. Eu não gostava, assim, de me misturar com as outras crianças, assim, para ficar brincando, correndo para lá e para cá, não. Eu era mais no meu canto, mais quietinha. Eu gostava muito de brincar com revistas, assim, né? Porque é escola dominical, revista da escola dominical. Assim, que a gente naquele tempo não podia ter gibi, não podia ler outras coisas assim, que era tudo pecado, né? Era considerado pecado. Então as outras crianças tinham os livrinhos de história, tinha essas coisas assim, e a gente não podia ter, porque a gente era evangélico de uma denominação que considerava pecado, né? Criança ter um gibi, ter um livrinho de história, essas coisas assim. Então a gente aprendia mesmo, era com a Bíblia, com as revistinhas da escola dominical. Então, a gente morava na roça, e eu me lembro assim que o meu pai, sempre que ele chegava, né, do serviço, da roça, assim, bem de tardinha, já quase anoitecendo, assim, gente, ele costumava sentar num banquinho, assim, de madeira, para ler a Bíblia e para colocar em dia as notícias evangélicas, né, de um jornal, na época, assim, um jornal cristão que se chamava Mensageiro da Paz. Não sei, muita gente lembra ainda desse. Quem é do meu tempo lembra desse Mensageiro da Paz, desse jornal evangélico. Então, aí quando meu pai sentava naquele banquinho, eu ficava toda feliz, porque eu já sabia que eu ia ler a Bíblia junto com ele, né? Com 4 aninhos, 4 anos e pouco, assim, de idade. Mas aí quando ele sentava no banquinho, o banquinho era bem baixinho. Aí eu chegava assim atrás dele, ficava de pé e colocava a cabeça no ombro dele para ler, ficar em silêncio, assim, com a cabeça por cima do ombro dele, olhando para a Bíblia, né? Que ele gostava de ler, assim, as histórias de Davi, as histórias, assim, da Bíblia. E lia também os outros livros, assim, do Novo Testamento, mas eu ficava ali, é, olhando por cima do ombro dele, com o queixo, assim, no ombro dele, olhando por cima, para ler junto com ele. Só que ninguém notava que eu estava lendo. Eu sabia que eu estava lendo, mas ele mesmo achava que eu estava ali porque eu queria ficar ali, né? Porque achava que eu queria ficar ali, encostado nele e olhando ele ler. Não sabia que eu estava lendo. E ali eu lia junto com ele. Salmo 91, até tenho decoradinho Salmo 91 até hoje, de tanto que ele lia. E aí eu lia também e eu fui decorando. Então, eu ficava ali, né? Bem quietinha ali, em silêncio, mas só lendo junto com ele ali. Ninguém sabia que eu estava lendo. Ninguém notava que eu estava lendo. Nem eu mesmo sabia que aquilo era uma coisa em comum. Uma criança com 4 anos de idade, 4 anos e pouquinho, né? Sem contato com nenhum meio de comunicação, assim, assim, por escrito, né? E a gente não tinha nem rádio, na nossa casa tinha, porque a gente não podia ter rádio naquela época. As pessoas evangélicas da denominação, né, que a gente seguia, não podia ter rádio. Então era um isolamento total, assim, a gente morava na roça, lá no meio do nada, no meio dos matos mesmo. Então aquilo ali para mim, eu lendo ali junto com meu pai, eu achava que todo mundo sabia ler. Eu não achava que eu estava lendo porque eu era diferente ou porque eu, sei lá, eu não entendo o que eu podia achar de mim no momento. Mas eu achava assim, que as outras crianças
sabiam ler também. E que elas não pegavam na Bíblia porque elas não se interessavam para ler, para ler aquelas histórias. Eu achava isso. Até que, assim, tinha vez que acontecia assim, de eu pegar na Bíblia, né? Às vezes meu pai estava lá na roça trabalhando, minha mãe estava em casa com a gente, que nós éramos tudo pequeno, um monte de criança tudo pequeno. Então, às vezes eu pegava a Bíblia, mas a minha mãe já rapidinho já falava: põe, guarda essa Bíblia, menina, guarda lá. Você vai sujar a Bíblia, não pode pegar. Isso aqui não é um brinquedo para ficar na mão de criança. Vai brincar com outra coisa. Aí eu saía e ia brincar com outras coisas. Mas eu nunca falei assim para ela que eu ia ler, né? Eu também não tinha uma cabeça, assim, uma ideia para falar para ela: não, mãe, eu vou ler tal coisa assim, assim. Não, eu não tinha. Eu achava que todo mundo sabia ler, né? Eu achava que as outras não pegavam porque não se interessava mesmo para ler. Aí eu gostava de quando meu pai pegava na Bíblia, porque daí eu podia ler, né? Porque estava na mão dele, aí eu ficava ali pertinho dele, do ladinho dele, lendo, junto com ele. Ele ia lendo e eu ia lendo também, mas em pensamento baixinho, né? Em pensamento, assim. Nem ele sabia que eu estava lendo, ele achava que eu estava perto dele porque ele gostava que eu ficava ali, né? Às vezes ele me abraçava com um braço, assim, e com a outra mão ele segurava a Bíblia. E colocava assim no colo e ia passando as folhas. Mas ele achava que eu estava ali porque eu queria um carinho dele e tal. Mas não, eu estava ali porque. Tá, certo, eu queria o carinho, mas também eu estava ali mais interessada para ler a Bíblia, ler o que ele estava lendo. Mas como as outras crianças não faziam isso, eu achava que elas não se interessavam, por isso que elas não iam ler a Bíblia. Aí o tempo passou, né, gente? Aí a gente trabalhando assim de roça em roça, de mudando para todo lugar, que assim nas fazendas a gente não fica muito tempo numa fazenda, né? Meu pai principalmente não ficava muito tempo numa fazenda, mas sempre estava se mudando. Mas aí já é outra história que outro dia eu vou contar por quê, tá? Aí o tempo foi passando, até que aí quando eu já tinha uns 5 aninhos, assim, já tinha completado 5 anos, aí a minha mãe descobriu que eu sabia ler. Aí também foi, essa parte aqui também eu vou contar outro dia, tá, gente? Porque é um pouco esquisito, assim, é estranho. Aí descobriram, né, que eu já sabia ler. Aí passou o tempo, né? E hoje aqui mesmo eu ia fazer esse vídeo só para falar do porquê do meu canal chamar Vaso dos Sonhos. Mas eu tinha que começar por aqui para vocês entenderem assim como que eu era quando eu era criança, né? Eu era uma criança tão, assim, meio esquisitinha, fora da média, sei lá. Então, gente, aí é, quando eles descobriram que eu sabia ler, daí foi diferente, né? Aí eu já podia pegar na Bíblia, aí eu já ganhei a minha primeira revistinha da escola dominical, e assim foi. Aí, como hoje eu vou falar do canal Vaso dos Sonhos, por que eu tornei um artesã, aí, como eu disse agora há pouco, né? Eu era uma criança, assim, meia diferentinha, assim. Então, eu vivia isolada no meu canto. Aí o motivo desse isolamento também é outro assunto para outro vídeo, tá, gente? E vamos ao que interessa aqui. Num desses isolamentos, eu fui brincar atrás da nossa casa e lá tinha um barranco muito alto, assim, formado por várias camadas de barro, barro colorido, assim, um barro de várias cores, assim, formava aquele barranco. E eu ficava impressionado com aquelas cores, né? Como que pode um barro tão bonito, assim, formando essas trilhas, assim, para formar o barranco. Que lindo esses barros. Aí um dia eu comecei a curiosidade me aguçou, eu catei
uma vasilha d'água e comecei a fazer aquele barro, assim, aquela lama que criança gosta de brincar. Aí disso comecei a montar uns personagens. Eram uns menininhos, umas menininhas, uma mulher sentada, um homem sentado num banquinho, essas coisinhas assim, né? E fui amassando aquele barro e fui formando coisas assim que eu achava interessante de fazer com aqueles barros. Aí, no momento, eu me lembrei da casa da minha vizinha, onde eu sempre ia, que eu ajudava o menino dela com a leitura, assim, que o menino era meio atrasadinho, assim, gente, sabe? Na escola, com as crianças que é difícil para aprender logo as coisas. A professora passa a matéria na lousa, ele não assimila direito. Então, ela tinha um menininho assim. Então, aí, como ela sabia que eu, mesmo pequena ali, com 5 anos e pouco, eu sabia ler, aí a gente já morava em outro lugar, não morava mais lá nessa fazenda, onde eu lia a Bíblia encostada no banquinho do meu pai. Não era lá não, era já em outro lugar, já era uma vila, onde tinha vários vizinhos. Então, eu sempre ia na casa dessa mulher, e era perto da casa dela, essa casa que a gente morava, que tinha esse barranco com os barros coloridos. Então eu ia lá ajudar o menino, né? Com aquela cartilha Caminho Suave, que um monte de gente ainda lembra daquela cartilha. Aí eu ia ensinar as letras para ele, ensinar ele a ler as sílabas, formar as frases, que ele não conseguia de jeito nenhum. E era um menino grandão já, ele era bem maior do que eu. Acho que ele tinha uns 9 anos, 10 anos, era um menino grande já. E ele não saía da primeira série, aquele tempo lá era primeiro ano, né? Não saía do primeiro ano, porque ele não conseguia ler, não aprendia a ler de jeito nenhum. Então, como ele não sabia ler, ele não conseguia fazer as matérias, né, da escola, não conseguia. Daí ia para a escola só para, sei lá, não tinha um tratamento assim, uma coisa mais adequada para ele, sei lá. Daí ele ia para a escola mesmo porque ele ia, normal. Mas aprender a ler, aprender a escrever, isso aí era difícil para ele conseguir. Então essa mulher pegou e me chamou. E toda tarde, assim, quando o menino chegava da escola, eu nem estava na escola ainda, eu não estudava ainda, eu era pequena, não tinha idade para ir para a escola naquele tempo lá. Aí ela me chamava, aí a minha mãe deixava eu ir, aí ela ficava, sentava assim no quarto, no quarto dele, colocava uma cadeira para mim, outra para ele, assim na beira da mesa e ficava sentada na cama, né? E ali eu ia ensinando. E ela ficava sentadinha na cama só prestando atenção. Como que eu ia ensinar as coisas para ele, as leituras, e eu ia ensinando as letras, tudo que eu conseguia ler, eu conseguia, eu fazia conta também, né? Conta de dividir, somar, conta de multiplicar, tudo. Eu sabia, conseguia fazer assim, sem ninguém ter me ensinado. Eu não sei como que era isso. Sei lá. Eu sei que eu conseguia fazer. Então, eu ia ensinando para ele aquelas continhas bem facinha, 2 mais 2. Aí ela colocava uns grãozinhos de feijão assim em cima da mesa, pra gente ir separando aqueles feijãozinhos e colocando, né, fazendo as contas assim, a soma, e a hora que eu tava ali ele fazia tudo certinho. Mas depois que eu ia embora, ele não conseguia fazer mais nada, ia brincar, ficava brincando com estilingue, tacando pedra nos passarinhos. Então, né? Aí aí ela me ensinava. E em cima da mesa dessa mulher, na mesa da cozinha, tinha uma galinha feita de argila, né? De barro. E dentro, assim, aquela galinha era tipo de uma tigela, assim, bem grande. E tinha aquela cabeça, assim, da galinha, as asas, tudo feitinho direitinho, com barro, tudo bem desenhadinho, coisa mais linda, assim. Aí dentro dessa galinha, assim, na parte que era tigela, ela colocava os ovos que ela colhia lá no galinheiro, né, que tinha no fundo da casa dela. Lá no fundinho do quintal, assim, tinha as galinhas e tinha o galinheiro. Então, todo dia ela pegava aqueles ovos e colocava ali naquela galinha em cima da mesa.
Aí eu achei aquilo muito interessante. Aí quando eu comecei a brincar com barro, aí eu me lembrei dessa galinha, né? Que ela tinha em cima da mesa. Aí já fui fazer já. Depois dos bonequinhos lá, de tudo sentadinho, tudo de pé lá. Aí eu fui fazer a galinha de barro. E eu já fiz, foi logo duas de uma vez, né? Acho que para garantir que eu conseguia fazer. Aí ficou muito bonita aquela galinha. Mas só que eu caí na bobagem de pôr lá no mato, no quintal, assim, para secar. Na beira do mato, assim, tinha umas moitas daquele chá de palha lá, esqueci o nome do chá. Erva santa, erva cidreira, sei lá como que chama o chá. Aí tinha aquela toceira bem grandona, assim, aí eu coloquei assim, pertinho do matinho, assim, da toceira. Coloquei tudo lá, os bonequinhos, as galinhas, tudo lá para secar. Aí foi passando o dia, quando tava tudo sequinho lá, eu guardei tudo certinho, coloquei atrás da casa, coloquei um monte de palha por cima para se chover não molhar. Assim, aquele cuidado, né? Aí teve um dia que a minha mãe chegou lá e viu, foi ver o que eu tanto ficava escondida ali atrás da casa, naquele buraco, entre a parede e o barranco. Aí a minha mãe foi lá ver, aí viu todas aquelas coisas que eu tinha feito. Ai, gente, não preciso nem contar para vocês, né, o que aconteceu, mas foi muito ruim. A minha mãe ficou muito brava comigo, falou umas palavras muito pesadas, assim, não gostou do que eu tinha feito, não gostou mesmo. Aí pegou e deixou, mandou, jogou barro por cima, sei lá, tipo assim, quase destruiu, né, as coisas que eu tinha feito, assim. Ficou muito brava comigo, falou que aquilo ali não podia, a gente não podia fazer aquelas coisas, porque eu estava fazendo imagem de escultura, eu estava fazendo não sei o quê, essas coisas assim que umas. Não sei se eu posso dizer que é ignorância, sabe? Não é ignorância, uns ensinamentos assim antigos, né? Que tinha com essas coisas assim, que a gente não podia fazer nada assim, que já era pecado, era tudo, era esquisito lá. Então, aí ela não gostou da minha brincadeira, mas eu deixei aquelas coisas ali no cantinho atrás da casa de vez em sempre, assim, né? Quando ela não estava por perto, eu entrava lá, olhava minhas coisinhas que eu tinha feito, mas parei de fazer, né? Não fiz mais, não. Ela falou que não podia, que era pecado, então eu parei de fazer. Mas sempre eu entrava lá atrás da casa quietinha e ia lá olhar tudo, pegava as galinhas na mão, pegava as coisas. Aí quando eu via que alguém vinha vindo, eu escondia tudo debaixo das palhas e ia brincar em outro lugar, ia fazer outra coisa. Mas aí deixei lá, né? Aí teve um dia que eu fui. E aí eu comecei a fazer um pouco daquelas galinhas e umas vizinhas também viram. Aí falaram para minha mãe que elas queriam, que eu podia fazer para elas colocar o ovo em cima da mesa, né? Que era bonito, sim, que a minha mãe não ficasse brava comigo, não, que se eu continuasse fazendo aquilo ali, eu ia ganhar dinheiro quando eu crescesse. Porque ela estava vendo que aquilo era um dom que eu tinha. Porque nenhuma criança fazia aquilo ali. Nenhuma criança queria brincar de barro fazendo galinha, fazendo bichinho assim, animal, fazendo pessoas sentadas no banco. Nenhuma criança por ali, pelas redondezas ali, fazia isso. Era só eu mesmo. Então as mulheres, as vizinhas, acharam interessante, sim. Aí elas falaram para minha mãe, deixa ela fazer. Se ela fizer uma para mim, eu quero. A outra veio também, eu quero. A outra também eu quero. Aí eu peguei e fiz para elas. Aí eu sei que no fim das contas, toda casa por ali, toda vizinha tinha uma galinha daquela em cima da mesa, com ovo dentro. Nem que fosse assim. Tava feia, lógico, não tava bonita, não tava igual a da mulher lá, da mãe do menino lá que eu ensinava, que eu não quero falar o nome dele. Então, não tava igual a dela. Mas tava bonitinho, tava do meu jeito, tinha feito do meu jeito, né?
E toda casa tinha uma, nem que fosse só para me agradar, mas elas tinham. Mas tinha nas mesas das pessoas lá. Aí, pô, o tempo passou uns dias, umas semanas, né? E eu parei de brincar com barro, fazer lá. Mas daí um dia eu fui com a minha mãe na casa da patroa da minha irmã mais velha. Aí eu fiquei admirada com uns vasos lindos que ela tinha na estante da sala. A sala da casa da mulher é imensa, gente. Uma, muita coisa bonita naquela sala. A gente não estava acostumado a entrar em casa de gente rica. Então a gente ficava admirado, assim, com tanta coisa bonita, né, na casa. Aqueles monte de livro na estante, muitas coisas bonitas, vasos, objetos, assim, muito bonito. E tinha uns vasos naquela estante que me chamavam muita atenção. E eu não parava de olhar. Tinha tanta coisa bonita ali, mas parece que eu só enxergava aqueles vasos. Parecia uma coisa que me atraía para eu só olhar para aqueles vasos. Daí a mulher acho que percebeu, sei lá, que eu estava olhando muito. Aí ela entrou na sala e disse para minha mãe que ela havia conseguido ganhar do marido dela aqueles vasos que eram os vasos do sonho da vida dela. Aí ela começou a mostrar para minha mãe aqueles vasos e ela começou a mostrar para minha mãe aqueles vasos, aqueles objetos, aquelas coisas bonitas que ela tinha ganho do marido dela. Aí eu peguei e indo para casa, né? Aí eu peguei e comecei a lembrar do meu barro lá, né? Atrás da casa lá. Aí eu peguei e fui tentar fazer os vasos que eu tinha visto na casa da mulher. Aí daí alguns dias eu já tinha feito o tal dos vasos do sonho daquela mulher. Eu fiz do meu jeito, é claro, né? Com o meu barro colorido ali. Mas não ficou igual. Não ficou igual o dela, muito perfeito, muito lindo assim. Mas eu fiz do meu jeito. Aí a gente se mudou depois desse lugar aí. A gente se mudou de lá. Aí é claro que a minha mãe, a minha família, né? Não ia querer levar aquelas coiseiras de barro que eu tinha feito junto com a gente, não queria levar aquilo. Aí eu deixei lá com muito pesar, com muita dorzinha no coração, ficou lá, tudo lá atrás da casa. Aí, debaixo do monte de palha lá. Aí o tempo passou, mas eu continuei com a ideia fixa na mente, que eu ainda ia fazer aqueles vasos dos sonhos daquela mulher, que eram uns vasos muito lindos mesmo, coisa linda assim, que a mulher falava, ai, eu ganhei do meu esposo viajou não sei para onde e trouxe para mim os vasos do sonho da minha vida. Aí mostrando pra gente aqueles vasos e eu encantada com aquilo. Aí esse pensamento não saiu da minha mente, eu não consegui esquecer disso. Aí, quando passou um tempo, eu, eu comecei, né? Aí a fazer um artesanato também. Aí, por incrível que pareça, hoje eu e meu marido fazemos os vasos mais variados, assim, de muitos tipos, assim. Ele idealiza os vasos, a gente junto faz as formas e faz os nossos vasos de muitas maneiras, de muitos jeitos, assim, que a gente idealiza e vai para a forma e da forma faz o vaso, depois ele vai vendendo ponto lá embaixo. E, e também, gente, ó, eu queria dizer assim que quando eu comecei com o artesanato, eu já tava, já foi depois de casada, né? Que depois, enquanto eu era solteira, moça, assim, tal, a gente ficou trabalhando nas roças, ajudando meu pai. Uma hora morava na vila, outra hora já mudava para fazenda. E assim, teve uma vida assim, parecia nômade, não parava em lugar nenhum. Era para fazenda, era para as vilas e assim foi. Aí, e eu com aquele pensamento, né? Que eu ainda ia fazer aqueles vasos, uma hora
eu ia achar um jeito para trabalhar com barro, fazer os vasos que eu queria fazer. Aí, gente, esse foi o motivo pelo qual eu me tornei uma artesã, né? Porque eu me lembrava daquelas coisas que eu fazia quando era pequena, me lembrei dos vasos lá da mulher, que dizia que eram os vasos do sonho dela. E então eu resolvi que eu ainda ia fazer os vasos do sonho daquela mulher. E a gente consegue, né? Do nosso jeito aqui, a gente consegue fazer. Aí depois que eu casei, é que eu comecei a fazer as lembrancinhas. Aí eu fazia noivinhos para o topo do bolo, fazia lembrancinha de nascimento, de batizado, de aniversário, de casamento. E eu fui me aprimorando mais. Aí depois surgiu na ideia de aprimorar mais os meus negócios, sim, e partir para fazer os vasos. E é o que a gente faz hoje, gente. Então, aí, depois disso tudo, é o trabalho da gente aqui. Agora que faz tempo já que a gente trabalha com artesanato, né? Com vasos, com flor, com lembrancinha, plaquinhas com nome. E eu ainda vou mostrar muita coisa ainda para vocês, que eu tenho tudo feitinho aqui. E que a gente vende, né? Meu marido vai pro ponto vender. Então, daqui a alguns vídeos assim, eu ainda vou mostrar muita coisa para vocês ainda. Aí eu só queria dizer que foi por isso, por esses motivos, que o meu canal chama o canal Vasos dos Sonhos e que eu me tornei uma artesã. É por esse motivo, para fazer aquele vaso da mulher lá, do sonho da mulher, para fazer a galinha que tinha os ovos dentro, em cima da mesa da outra vizinha lá. E também pra gente ganhar dinheiro, né, gente? Para ter é a minha profissão. Eu trabalho com isso aqui, meu marido é aposentado, mas ele também, por incrível que pareça, trabalhava na Deca, na firma que faz os lavatórios do banheiro, bacia do banheiro, bidê, essas coisas assim. Então, aí juntou um com o outro, deu certo, ele gostava de mexer com essas coisas e eu também, então a gente se juntou e estamos aí na luta. Então, gente, era isso por hoje. Se vocês gostaram do meu vídeo, se inscreva no meu canal, tá? Deixa o seu like pra mim, compartilha, gente. Dá uma forcinha aí pra mim, tá bom? E logo, logo eu vou contar outras histórias pra vocês, assim, interessantes da minha vida. A minha vida é um livro de história, sabe? Cada coisa ali que só eu mesmo pra lembrar e ficar contando. Então, qualquer dia eu volto com outras lembranças, assim, da minha infância, outras coisas pra vocês, tá bom? Muito obrigada, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado aqui do meu relato. Mesmo sou meio atrapalhada, assim, para falar. Eu gosto muito de escrever, mas para falar eu sou muito atrapalhada, assim, gaguejo bastante. Mas acho que deu para vocês entenderem o sentido do que eu queria passar para vocês, tá bom? Muito obrigada por assistir e até uma próxima, gente. Muito obrigada. Tchau.